Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Oncologia Bem Nutrida. Vamos chegando. É um enorme prazer ter vocês aqui comigo nessa live na segunda-feira. Eu sou a doutora Milena Cornacini, especialista em nutrição oncológica, e aqui neste perfil tenho ensinado você, paciente com câncer, a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação saudável. Então vamos chegando aí, já vai colocando aqui no chat da onde você está, e se você tiver alguém que tenha interesse nesse assunto, já compartilhe essa live para que ele também possa participar aqui conosco. É importante porque hoje nós vamos falar de informações baseadas em evidência, com bastante acolhimento, sem complicações, para que você fique mais confiante e bem nutrido durante o tratamento oncológico. Então, pessoal, vai chegando por aqui, já aproveita, manda aqui no chat da onde você está nos assistindo e, claro, né, se possível, com alguém que tem interesse sobre o assunto, compartilha para que essa pessoa possa se beneficiar desse assunto também. Vamos lá! Então, vamos iniciar. Você pode pegar já sua água, sentar-se de forma confortável e nós já vamos começar a discutir um assunto muito relevante hoje, que fala sobre as questões do estado nutricional. Então, nós iremos discutir sobre duas questões. A primeira fala sobre a alteração no estado nutricional, se é um fator significativo para a sobrevida global de um paciente com câncer durante o tratamento oncológico. E também como podemos manter o estado nutricional durante essa jornada oncológica. Então é importante a gente falar cada vez mais sobre esse assunto, até porque a nutrição, ela faz parte do tratamento integral durante a jornada oncológica. É importantíssimo que cada vez mais a gente possa abordar com consciência, com responsabilidade esse assunto. E já respondendo à nossa primeira questão sobre o estado nutricional, sem dúvida nenhuma que as alterações do estado nutricional acabam sendo um fator de risco significativo para a sobrevida global dos pacientes com câncer. E por que isso acontece? Porque nós temos três alterações importantes que são frequentes para estar acontecendo com o paciente oncológico e que pode levar a situações negativas. Se associam fortemente, por exemplo, às questões de pior prognóstico, ou seja, o que seria o prognóstico? Seria um resultado. E essas questões relacionadas a alterações do estado nutricional podem estar isoladas ou associadas. Quais são essas alterações que eu estou dizendo? A presença da desnutrição, da sarcopenia e da caquexia. E nós vamos falar especialmente de cada uma delas. Seja qualquer uma dessas condições, uma vez estabelecido, o paciente oncológico que vai apresentar a desnutrição, ou a sarcopenia, ou a caquexia, ou a associação delas, ele tem um maior risco de mortalidade, a menor resposta ao tratamento oncológico, exacerbação ou piora dos efeitos colaterais do tratamento. E claro, né, se ele tem aí mais efeitos colaterais, a qualidade de vida e o bem-estar desse paciente também ficarão comprometidos. Por que esse paciente ele acaba desenvolvendo essas alterações do estado nutricional? E aí eu seleciono dois dos principais fatores. O primeiro é a própria
relação com o tumor, né? A gente precisa entender que a fisiopatologia do câncer, ela é complexa e ela altera toda a nossa parte metabólica, aumentando o gasto de energia, promovendo degradação muscular de proteínas, de gordura e também o próprio impacto do tratamento antitumoral. Radioterapia, quimioterapia, cirurgia, imunoterapia, terapia-alvo, né? Enfim, todos esses tratamentos, eles podem gerar efeitos colaterais adversos, como náuseas, vômitos, alteração no paladar, diarreia, constipação, alteração no sabor dos alimentos, e tudo isso vai impactar na diminuição da ingestão alimentar, na perda de peso exacerbada e o início, então, dos processos da desnutrição, da sarcopenia e da caquexia. A gente já entende que à medida que esses processos se estabelecem e persistem, o paciente, ele passa, sim, a desenvolver um impacto negativo ao tratamento. Muitas vezes, esse paciente precisa interromper a fase da quimio ou da radioterapia pelo excesso dos efeitos colaterais, precisa dar pausa, né? Então pula os ciclos porque são muitos efeitos colaterais e isso vai interferir diretamente na sobrevida desses indivíduos. Então a gente precisa sim cada vez mais falar sobre esse assunto, entender a relevância do processo e como a gente pode trabalhar essas variáveis de alteração do estado nutricional durante a jornada oncológica. E é claro, né, a gente precisa conceituar esses processos para que você compreenda já logo ao início do diagnóstico. Então, o primeiro que nós vamos falar é sobre desnutrição. Então, o que é a desnutrição? Especialmente a proteico-calórica. É quando o indivíduo ele passa a perder peso e massa muscular de uma forma expressiva e associa-se a alguns sintomas como fadiga, perda de apetite e alterações da capacidade funcional. Então, as alterações do dia a dia. De repente, o indivíduo ele se limita às suas atividades diárias. Então, esse é um paciente que pode sim apresentar o diagnóstico de desnutrição proteico-calórica. Não só a perda de massa muscular, mas também de tecido adiposo é preocupante durante a jornada oncológica. E a gente já entende que quanto maior o percentual de perda de peso, maior é o risco de impactar no aumento da mortalidade e na redução da sobrevida desse indivíduo. Há, inclusive, trabalhos demonstrando que pacientes bem nutridos, eles têm uma sobrevida muito maior do que aqueles que apresentam desnutrição, sarcopenia e caquexia. Veja bem, quando é que você deve se importar com a sua perda de peso? Quando ela tiver aí, nos últimos 30 dias, uma redução de 5% do seu peso corporal habitual ou de 10% nos últimos 6 meses. A gente precisa compreender que é um processo complexo da doença e do tratamento, mas nós não podemos negligenciar essa perda de peso e, de repente, aceitar que a perda ela é normal, né? Muitas vezes as pessoas me procuram e a primeira fala do paciente é: nossa, mas a minha equipe já me disse que é normal eu perder peso corporal. Sim, isso pode acontecer e é muito frequente, mas a gente precisa interromper já no início do processo dessa perda de peso. Algo que me preocupa muito é, de repente, o paciente normalizar uma situação que é comum. Então, realmente é muito comum a perda de peso corporal durante o início do diagnóstico do câncer e também uma exacerbação durante a jornada de tratamento oncológico. Mas a gente precisa compreender que há como interromper esse ciclo, tá certo? E é muito comum o processo da desnutrição na oncologia. A literatura fala que varia entre 30% a 80%, dependendo do tipo de tumor. Claro que tumores
de trato gastrointestinal são mais relevantes, especialmente porque afetam toda a via alimentar de degradação, de digestão, de absorção e de excreção. Então, nós precisamos nos atentar sempre ao tipo primário desse tumor também para esse processo. E você pode perguntar, então, o que eu preciso me importar para fazer esse diagnóstico mais precoce dessas alterações de estado nutricional? Primeiro, conversar com a equipe de saúde, adotando um profissional nutricionista para fazer essa avaliação de forma adequada. Mas a gente precisa pensar que quando não existe essa possibilidade, o próprio paciente, ele pode, então, fazer um acompanhamento do próprio peso corporal. E uma das formas que a gente tem para acompanhar essa perda de peso, e podemos até classificar o índice de massa corpórea, embora não seja o melhor parâmetro, porque quando você faz o IMC, que é o peso dividido pela sua altura ao quadrado, você não tem condições de conhecer quais são os compartimentos que estão sendo degradados. Então, a hora que você pesa um todo. Você não sabe se essa perda de peso vem de um compartimento de gordura ou de massa muscular. Então, precisamos nos atentar que o profissional da nutrição, especialmente aquele que tem uma especialização em oncologia, vai saber quais são as ferramentas que ele vai utilizar. E são inúmeras, gente. Nós temos, por exemplo, ferramentas de triagem, nós temos ferramentas que vai conseguir classificar esse paciente em bem nutrido, mal nutrido, moderadamente desnutrido, enfim, né? A gente consegue aí, durante uma anamnese bem direcionada, nutricional, saber claramente se esse indivíduo ele está em risco de se desnutrir ou se já está desnutrido. E isso é importante, porque conforme eu descrevi no início da fala, e é uma preocupação que eu tenho tido, até porque a minha vivência e as minhas experiências têm demonstrado pacientes muito desnutridos chegando até o ambiente de consultório, né? Lembrando que o paciente desnutrido, ele tem maior risco de infecção, ele tem maior risco de diminuir a resposta ao próprio tratamento, maior risco de aumentar o tempo de internação, menor bem-estar, mais efeitos colaterais, menor qualidade de vida e até uma resposta mais difícil ao próprio tratamento antitumoral. Então, nós precisamos sim nos atentar cada vez mais que, de repente, fazer uma avaliação do peso corporal já é o primeiro processo, embora teremos outras ferramentas que o próprio profissional da nutrição pode adotar e abordar durante o acompanhamento nutricional. Isso é fundamental, né? Eu diria que a gente, desde o diagnóstico, o profissional da nutrição já deveria estar dentro da equipe de saúde para a jornada oncológica ser mais tranquila, né? Uma outra alteração, e eu vou chamar de alteração 2, é quando esse paciente ele apresenta uma sarcopenia. Então, o que é a sarcopenia? É uma associação de perda de peso com perda de massa muscular e força muscular. Então, é aquele indivíduo que a pequenos esforços já começa a sentir alteração. Então, ele vai fazer uma caminhada com o seu animal de estimação, ele vai limpar uma casa e ele acaba tendo uma limitação em relação a essas atividades. Ainda é muito frequente na oncologia a presença de sarcopenia e é algo também que o profissional da área da nutrição ou até mesmo o seu médico oncologista pode avaliar durante o acompanhamento. A principal, vamos dizer, a principal ferramenta para diagnosticar a sarcopenia, sem dúvida nenhuma, vamos pensar numa ferramenta ouro, seria a avaliação da composição corporal pela tomografia computadorizada, mas nem sempre isso é possível. Então a gente adota outros métodos, como
de repente, fazer uma antropometria e verificar a circunferência de panturrilha, especialmente se for um idoso, avaliar a circunferência de braço. Os testes funcionais são muito bem-vindos para fazer diagnóstico de sarcopenia, como, por exemplo, a força de preensão da mão. Então, nós temos um equipamento que chama dinamômetro, a gente pede para o paciente apertar e a gente faz a avaliação da força de preensão, né? Ou então o teste de caminhada, ou sentar-se, levantar-se. Então, a gente tem alguns instrumentos que a gente com certeza vai implementar durante o acompanhamento nutricional desse paciente para fazer o diagnóstico mais precoce possível. Então, quando a gente tem perda de massa muscular, baixa força ou baixo desempenho físico, ficamos de olho porque já pode ser o início, sim, de um quadro de sarcopenia. Milena, a sarcopenia, ela é reversível com a nutrição e exercício físico? Com certeza, né? A gente ainda tem, sim, uma expectativa bastante positiva de melhorar esse quadro através da mudança do estilo de vida. E a terceira alteração, né, que eu vou falar para vocês é a questão da caquexia. O que é um paciente estar em caquexia? Em 2011, nós tivemos um avanço muito grande no estudo da caquexia, porque nós tivemos uma publicação que fala que a caquexia ela é uma síndrome, então uma evolução importante na ciência da nutrição em relação à caquexia, que ela é uma síndrome que acompanha as variáveis da desnutrição, da sarcopenia, então perda de massa muscular, perda de força muscular, mas associado nesse momento com uma questão inflamatória, né? Tanto é que quando o paciente ele está já com o diagnóstico de caquexia, nós começamos a olhar para essa fase de uma forma mais cuidadosa, porque a gente entende que em fases mais tardias, porque a caquexia ela pode ser classificada em 3 fases: pré-caquexia, caquexia e a caquexia refratária. Então, quando a gente acompanha esse paciente e ele passa da caquexia, de repente, para a caquexia refratária, significa que o quadro está mais grave e que esse paciente, muitas vezes, a gente não vai conseguir apenas reverter esse quadro com suporte nutricional. Por quê? Porque ele já tem um comprometimento funcional mais progressivo. E infelizmente, né? Infelizmente eu digo porque são fatores que a gente pode interromper antes da presença da caquexia. Na literatura, a gente entende que a caquexia ela contribui em torno de 20% das mortes relacionadas ao câncer. Então, a nossa fala aqui é gerar informação consciente para que você possa entender a relevância do acompanhamento nutricional do seu quadro ou do seu estado relacionado à desnutrição, caquexia e sarcopenia, né? A gente precisa compreender que temos classificações importantes para cada uma dessas fases, né? Ou variáveis, fatores que classificam esse paciente na primeira fase, que é a caquexia, na pré-caquexia, que é a primeira fase, na caquexia e na caquexia refratária. E aí, qual é o nosso grande problema? O que você tem que avaliar aqui a partir da minha fala? Perda de peso, a questão de anorexia, que é a perda ou a redução do consumo alimentar, ou às vezes o paciente não consegue consumir nada, então é uma variável que a gente precisa pensar, e marcadores de inflamação. Então aí já é o momento da gente olhar para esse paciente de uma forma onde os exames laboratoriais podem fazer a diferença para que a gente consiga avaliar qual é a fase que esse paciente encontra. Faz muita diferença esse acompanhamento em função de toda a resposta que a gente teria positiva durante o tratamento oncológico. E aí você pode me perguntar, Milena,
Mas como que eu vou fazer esse acompanhamento, né? Como é que eu vou saber sobre essas variáveis? Então, como eu já disse, o primeiro fato é ter o profissional da nutrição, o nutricionista oncológico, dentro da equipe, fazendo o acompanhamento de todo esse estado nutricional. Porque o que a gente percebe é que esse estado nutricional, ele exerce ao longo do tratamento uma certa flexibilidade. Então, muitas vezes, você já inicia o tratamento antitumoral com desnutrição. Isso pode acontecer e é muito frequente, né? Nós temos uma grande parcela desses pacientes que já, ao diagnóstico, já apresentam-se desnutridos. Então, o que a gente vai esperar? Que essa desnutrição, ela possa piorar ao longo desse processo, cursando com sarcopenia, com uma maior fragilidade e chegando na caquexia oncológica. Lembre-se que quando esse paciente atingir a caquexia, é mais difícil a gente conseguir reverter todo esse estado apenas com suporte nutricional. Então, a primeira indicação, sem dúvida nenhuma, é o meu desejo que tenha o profissional nutricionista dentro da equipe oncológica. A segunda possibilidade de acompanhar esse processo, de repente, é você se atentar para alguns sinais e sintomas se naquele momento você não tiver o acompanhamento do profissional da nutrição. Então, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, acompanhar o seu peso corporal. Então, precisa, seja se for no momento da quimioterapia, se for em casa, então que você faça essa pesagem a cada 7 dias, 15 dias. A gente não pode negligenciar esse dado, gente. Por quê? Porque num movimento onde em 30 dias você perdeu 5% do seu peso corporal, já é o momento de alerta para você buscar ou uma conversa com o seu médico oncologista para verificar o que ele vai orientar, ou de repente buscar um profissional da nutrição que possa minimizar essa progressão e essa piora do seu estado nutricional. Então, pesar é uma variável importante. Veja que completamente diferente quando a gente pensa numa perda de peso intencional, né? Que a gente tem falado tanto. Então, por exemplo, nas pessoas que precisam perder peso, talvez o pesar não seja a variável mais importante. No caso da oncologia, é o contrário. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é uma autoobservação. Eu falo que o autocuidado, ele passa pela autoobservação. Ou seja, você precisa entender a dinâmica das suas medidas. Embora talvez você não vá fazer essas medidas, mas entender, por exemplo, que você tem perdido massa muscular, e aí eu vou dar um exemplo, através da redução de medidas musculares. Então, de repente, você observa que a sua perna ficou num volume menor, de forma não intencional, ou seja, nós não estamos promovendo uma perda de peso e nem queremos que isso aconteça, e nem tampouco de massa muscular. Então, de repente, uma roupa que ficou mais solta, né? Ou de repente que não dá mais para usar, ou a mudança no tamanho do manequim. Isso são variáveis importantes que faz com que você passe a observar alterações da sua composição corporal. À medida que essas variáveis vão diminuindo, você precisa insistir dentro da sua equipe de saúde atual, com o seu médico, com a enfermeira, durante as sessões de quimioterapia e radioterapia, sobre essa questão, até porque essa questão ela é importante, porque é sobre a superfície corporal que é calculado as doses da quimioterapia, por exemplo. Então, à medida que você vai perdendo peso, e aí a gente tem aqueles que perdem de uma forma muito expressiva, a dose da quimioterapia precisa se modificar. E isso pode levar mais tempo do seu tratamento ou até uma resposta não tão satisfatória. Por isso que eu tenho levantado a bandeira da relevância do acompanhamento do estado nutricional. É realmente algo que deve
estar dentro da sua rotina. Milena, por quanto tempo eu preciso ter esse acompanhamento? Há uma recomendação clara da ciência da nutrição que esse acompanhamento com o nutricionista oncológico deve iniciar do diagnóstico até a finalização e a sobrevida, que a gente chama, do paciente oncológico. Ou seja, mesmo que você tenha um acompanhamento um pouco mais espaçado, que não seja tão frequente como muitas vezes acontece durante o tratamento, porque muitos efeitos colaterais podem surgir. Perda de peso, por exemplo, é um dos efeitos colaterais, né? Então, a gente precisa compreender a necessidade, assim como você tem o seu médico e que vai acompanhar todo o tratamento medicamentoso ou, de repente, a cirurgia, outros profissionais também são importantes. O cuidado nutricional durante a oncologia, hoje, além de fazer parte do próprio tratamento, a gente tem que defender que esse cuidado seja integral. Então, a nutrição, ela participa desse cuidado integral, assim como outras profissões, outros saberes. De repente, a sua perda de apetite tem relação com ansiedade mais excessiva, ou com status de desnutrição, ou porque você está desmotivado e de repente perdeu ali, né, aquele valor de motivação pela vida. Então, tudo isso, gente, pode ser recuperado quando a gente agrega a equipe interdisciplinar. É relevante que a gente o faça, né? Sempre. E é claro que se você tiver a oportunidade de ser acompanhada por um profissional da nutrição, que faça com um especialista em oncologia. Porque é ele que vai conseguir definir as ferramentas específicas para esse momento. Por que eu digo isso? Porque nós temos ferramentas específicas para fazer diagnóstico do estado nutricional para a oncologia. Por exemplo, a gente tem uma avaliação subjetiva global do próprio paciente. Então, a primeira parte dessa avaliação, ela pode ser autorrespondida. É muito interessante que a gente oriente esse paciente quando ele não tem esse acompanhamento, que ele possa fazer essa avaliação em casa mesmo, ou que o próprio cuidador faça esses questionamentos ao paciente para que a gente entenda qual é o risco para essas alterações que eu acabei de falar. É muito relevante. E o que isso pode levar? Pode levar, primeiro, uma melhor qualidade de vida e bem-estar durante o seu tratamento, saindo daquele contexto que o tratamento oncológico é ruim sempre, né? Ninguém está dizendo que é bom, mas a gente está dizendo que algumas variáveis podem ser controladas, minimizando todo esse impacto. Porque os efeitos colaterais, eles surgem sim, mas a gente pode entrar com terapias e orientações de tal forma que a gente pode minimizá-los. Então, isso é importantíssimo. Segundo, que a gente já entende que, segundo a literatura, estar melhor nutrido durante a jornada oncológica faz com que o risco à mortalidade seja menor e que a sua sobrevida seja maior. Então, já é outro fator relevante e eu digo até inquestionável desse processo do acompanhamento nutricional. E por fim, outra variável que eu digo que faz parte também desse processo é compreender que o paciente bem nutrido, ele responde melhor à terapia medicamentosa. Ou seja, se você estiver fazendo quimioterapia e estiver melhor nutrido, existe aí literatura mostrando que o paciente responde melhor a esse processo. Por que ele responde melhor? Porque, primeiro, que a chance de fazer pausa ao tratamento é menor, ele tem menos efeitos colaterais, e isso faz com que o tratamento ele seja um tratamento mais, vamos dizer, né, um tratamento que persiste, que não tem interrupção, que não tem pausa. Então, isso é realmente fundamental, né? Isso não é bobeira, gente. Isso não é algo que a gente pode negligenciar.
porque isso faz parte do processo do tratamento. Ou, de repente, se eu estiver pensando no paciente cirúrgico, o paciente cirúrgico bem nutrido, ele tem um menor risco de complicação, menor risco de infecção e menor estadia no ambiente hospitalar. Olha quantas questões maravilhosas que a gente tem aqui discutido. Então, é fato que o paciente oncológico, ele necessita de um acompanhamento nutricional. Isso é inquestionável. Se a gente pegar as diretrizes mais importantes, diretriz europeia, espanhola, né, a própria diretriz brasileira, ela coloca o profissional nutricionista inserido dentro da equipe durante a jornada oncológica. Então, isso que a gente está discutindo é algo para ampliar a consciência de quem está aí assistindo, de quem vai assistir depois, para a relevância do profissional da nutrição. E sabe que na grande maioria aqui, quando eu faço atendimento, o paciente, né, e eu pergunto, claro, para ele, né, como é que ele chegou até a nutrição e por que muitas vezes houve essa demora para a chegada. E a fala é comum, é uma fala única, porque nenhum profissional fez o encaminhamento ao profissional da nutrição e ele não tinha consciência dessa necessidade. E à medida que a gente passa a trabalhar esse paciente, sem dúvida, o bem-estar durante a jornada oncológica fica ampliado. Então, eu digo assim, com grande carinho e também com grande cuidado na questão da parceria da nutrição durante todo o tratamento oncológico.